Fala galera ligada no Pautas e Táticas, mais uma análise pós-jogo para vocês da Champions League 2020-2021. A vitória importantíssima que o Paris Saint-Germain conseguiu na Alemanha, 3-2 fora de casa, diante do Bayern de Munique. Uma vitória categórica, onde o Paris conseguiu concluir 50% do que se propôs a fazer, mas eram os 50% mais importantes, relativas à parte ofensiva do jogo, que era ser letal nos contra-ataques, incomodar o Bayern de Munique quando não tivesse a posse de bola e conseguisse recuperar, espetando, atacando as costas da defesa adversária e a lentidão da defesa bávara, que é justamente o grande ponto fraco do time do Hans-Dieter Flick, mas que era um ponto a ser explorado pelos atacantes, da equipe francesa. E foi assim que o Maurício Pochettino montou o time dele num 4-2-3-1, que variava para um 4-4-2, colocando Neymar e Mbappé com mais liberdade, Mbappé como ponto de referência, Neymar buscando mais o jogo vindo de trás, Draxler e Di Maria pelas pontas, um time bastante rápido no contra-ataque, e o Bayern de Munique optou por repor a sua principal perda, que era o seu grande atacante, seu grande artilheiro, Robert Lewandowski, simplesmente substituindo um centroavante por outro, colocou o Choupo-Moting, que é um centroavante bem pior tecnicamente, como titular nessa partida de hoje. Vamos ver as consequências do que foi esse jogo agora, nessa análise pós-jogo. Um jogo que começou com o Bayern tendo duas finalizações muito perigosas, A primeira exigiu uma boa defesa do Keylor Navas, o que gerou um escanteio, e na cobrança o próprio Choupo-Moting cabeceou, desviou. A finalização foi muito perigosa e acabou explodindo no travessão, mas no lance seguinte, logo aos 3 minutos de jogo, o Mbappé já abre o placar para o Bayern de Munique, uma saída de bola muito rápida. Aliás, ele abre o placar para a equipe do Paris Saint-Germain, Uma saída de bola muito rápida, do time francês. O Neymar faz a assistência para o Mbappé, dá uma machada muito boa, Ele arranca pelo meio, dá uma machada muito boa ali pela direita, onde o Mbappé se encontrava. Ele finaliza cruzado, o Neuer ainda falha, na tomada de decisão dele. Ele tenta colocar o braço de apoio para tentar finalizar, mas acaba desviando para a própria rede, mas o gol não foi contra, o gol foi do Mbappé. Esse foi o primeiro gol do jogo, mas o jogo continuou com o Bayern tendo mais volume, tendo mais finalizações. O Miner finalizou com perigo, aos 10 minutos de jogo, exigiu uma boa defesa do Keylor Navas. O Mbappé, depois para o Paris Saint-Germain, responde, ele acha um contra-ataque ali, resulta num gol do Draxler, mas esse gol acaba sendo anulado, porque o Draxler, aliás, o próprio Mbappé estava em posição irregular, então esse gol não valeu. Depois o Bayern consegue duas boas finalizações com o Pavard, uma aos 15 e outra aos 20 minutos, mas aí vem mais uma porrada. O Paris Saint-Germain faz o segundo gol do jogo aos 27 minutos, ampliou com mais uma assistência do Neymar, uma grande virada de jogo que encontrou o Marquinhos ali, quase que como centroavante, tendo muita frieza para dominar e finalizar diante do Neuer. Marquinhos fazendo uma temporada excelente, tanto na parte defensiva, mas também na parte ofensiva. A gente vê aí, e a gente vê semana após semana na Ligue 1 ele fazendo boas atuações e de vez em quando também fazendo seus golzinhos. Meteu aí o seu segundo gol nessa edição da Champions League e um gol importantíssimo para o time do PSG. Só que 1 minuto depois ele sai lesionado. E as lesões que acontecem nesse jogo são bastante curiosas, Essa do Marquinhos foi a primeira que a gente realmente entendeu que ele estava saindo porque tinha sentido alguma coisa, tinha se lesionado. E aí entra no lugar dele o Ander Herrera no meio campo, e aí o volante português, o Danilo, ele vai fazer a zaga no lugar do Marquinhos. E isso é um grande problema para o PSG, mesmo já com um 2-0, e mesmo que o Danilo seja um jogador forte, de alta estatura, ele não é um zagueiro de origem. E foi exatamente nesse momento que o Bayern consegue diminuir o placar. Antes disso, o Davies entra no jogo, na vaga do Goretzka, que também sai machucado. E aí isso faz com que o Bayern tenha que se reinventar em campo. Mexe ali nas peças, o Hans Flick. O Lucas Hernandes, que era o lateral esquerdo, passa a jogar na zaga. O Alaba, que estava na zaga, vai jogar no meio campo no lugar do Goretzka, para que o Davies entre ali no lado esquerdo. E o gol que o Bayern faz aos 36 minutos com o Choupo-Moting nasce numa jogada do lado esquerdo que atrai a defesa, as atenções da defesa do Paris Saint-Germain toda para aquele lado. A virada de jogo acontece e o Pavard aparece livre do lado direito. Ele domina, levanta a cabeça, enxerga o Choupo-Moting na área, ele desvia e faz valer a chamada lei do ex, que não funciona muito, não funcionou
tanto assim nesse jogo, porque o Choupo-Moting realmente é um centroavante bastante limitado tecnicamente, mas ele foi às redes e conseguiu marcar esse gol. No final do primeiro tempo, ainda tivemos uma outra substituição por lesão. Sai o Sul, zagueiro do Bayern de Munique, e entra o Boateng. E é muito curiosa essa substituição, porque nós não vimos nenhuma feição do Sul de que ele estaria pedindo para sair, que ele estaria machucado. Muita gente achou que o Lucas Hernandes seria o substituído, porque ele já tinha cartão amarelo naquela altura do jogo. Mas a substituição de praxe, né? O Boateng entra no lugar do Sul, e até melhor para o Bayern, em tese, já que Sul e Boateng configuram uma zaga muito lenta. Alguns números de como o primeiro tempo termina, apesar do 2-1 para o PSG: finalizações pró-Bayern, 15 contra 2. O Paris Saint-Germain só tinha chutado 2 bolas no gol, e com altíssima eficiência, 2 bolas no alvo e 2 gols. O Bayern, dessas 15 finalizações, apenas 6 foram no alvo, mostrando uma ineficiência grande, né? Mais de 50%, né? de erros nas finalizações. Posse de bola 63% para o Bayern, 37% para o Paris Saint-Germain. 237 passes dos bávaros contra 152 dos franceses. 9 escanteios contra 1 para a equipe dona da casa, o que mostrou um domínio territorial, um domínio da posse de bola, mas uma eficiência muito grande do Paris Saint-Germain. Mas todos esses números já ajudam a explicar um pouco porque eu disse que apenas 50% da missão do Paris Saint-Germain foi cumprida dentro do que ele se propôs a fazer no jogo. Porque quando um time se propõe a se compactar defensivamente e contra-atacar e achar os espaços nas costas dos defensores, espera-se uma defesa que vá sofrer menos no jogo. E a defesa do Paris Saint-Germain sofreu o jogo inteiro. Muitos espaços dados, muitos espaços também para os atacantes do Bayern, né? Tanto para eles entrarem na área quanto para finalizarem de fora. O Keylor Navas foi um dos melhores jogadores do PSG na partida, e isso ajuda a explicar tanto o volume de jogo que o Bayern teve, mas a eficiência nas finalizações acabou sendo algo compensativo. No segundo tempo, o jogo já começa já com outra substituição por lesão. No intervalo sai o Diallo e entra o Bakker na equipe do PSG. 4 substituições no jogo, todas por lesão, segundo alguns jornalistas europeus. Isso foi falado na transmissão da TNT, né, pelo jornalista Vitor Sérgio Rodrigues. Então, aos 51 minutos, o PSG começa a ensaiar ali uma pressão ofensiva maior, um volume ofensivo maior. Tem um grande lance com o Neymar, que acaba terminando numa defesa muito boa e muito importante que o Manuel Neuer fez. E depois, uma conclusão, se eu não me engano, do Draxler ou do Di Maria. Não dá para ver realmente porque o lance é muito rápido. Acaba superando toda a defesa do Bayern, exceto o Davis, que estava ali em cima da linha e tirou o que seria o terceiro gol do PSG. A partir daí é uma avalanche de Bayern de Munique no ataque, uma pressão imensa até que o gol de empate sai. Primeiro com o Alaba, já jogando no meio campo, finalizando muito bem e faz com que o Navas cedesse escanteio. Depois o Pavard finalizou muito bem também e o Navas, sem ceder escanteio dessa vez, também consegue fazer a defesa. Depois o Alaba e o Sané pela direita fizeram uma ótima combinação, inclusive falando do Sané. Já que o Bayern começou o jogo com o Lucas Hernandes na lateral esquerda e não o Davis, eu acho que o Flick deveria ter invertido a posição dos pontas. O Sané joga muito melhor pelo lado esquerdo e só não está jogando no Bayern por ali porque ele conflita muito com os avanços do Davis. Como o Lucas Hernandes começou por ali e acabou não adiantando muito porque o Davis entrou no jogo de qualquer jeito, o Sané deveria ter começado o jogo atuando pela esquerda e assim sendo o Coman, que é destro, pela direita, porque os dois jogam muito melhor e jogando com o pé certo no lado certo, né? E não como pontas invertidos, tentando finalizar de pé trocado. Não é assim que o Sané joga melhor e muito menos o Coman. Porém o Coman ainda joga um pouco melhor pelo lado esquerdo. Mas nessa jogada, ela aconteceu pelo lado direito, né, em combinação do Sané com o Alaba. O cruzamento chega para o Choupo-Moting, mas o Danilo acabou tirando de cabeça e na sequência o Coman do outro lado finalizou com perigo. A pressão do Bayern seguiu. O PSG teve mais uma escapada com o Mbappé. Ele acabou perdendo o lance cara a cara com o Neuer, mas ele já estava em posição de impedimento. Até que aos 60 minutos sai o gol de empate do Bayern numa falta na entrada da área. O Kimmich levantou de forma perfeita
pro Miller, que se antecipou ali na defesa, em posição legal, o deslocamento dele foi realmente no tempo certo para poder meter de cabeça o gol de empate, que deu ali um respiro aliviado para o Bayern, apesar de ter tomado 2 gols dentro de casa. Mas a alegria da equipe bávara não durou muito. 8 minutos depois, terceiro gol do PSG, e um terceiro gol que tem muito do principal erro que o Bayern cometeu nessa partida. O erro na formação da linha de defesa. Em todos os gols houve um erro padrão. Um dos elementos da defesa sempre estava desconectado da linha e dando assim condições para que esse jogador que se posicionava entre o espaço, né, de onde os outros defensores estavam, e esse defensor que estava fora da linha recebesse a bola em posição legal de jogo. Foi assim mais uma vez com o Mbappé, recebeu a bola nas costas, a defesa ainda tentou se recompor ali, o Mbappé ameaça um chute, bate no contrapé do Neuer, que está encoberto ali pelo posicionamento dos defensores. Terceiro gol do Paris Saint-Germain, dando números finais ao jogo. No finalzinho da partida, o Bayern ainda reclamou um pênalti no lance em que o Miller tenta dar um passe para o meio da área, a bola toca ou não no Ander Herrera, né, por baixo, mas seria ali no braço de apoio dele. Havendo ou não o toque do Ander Herrera com a mão na bola, não se configurou pênalti, porque não houve realmente a intenção. A regra mudou ofensivamente, quando há a bola na mão em lances de ataque tem que parar o jogo imediatamente, mas em lances de pênalti, penalidade máxima, não à toa falado desse jeito, tende a haver a intenção do jogador em tocar a mão na bola, em interceptar a trajetória dela, utilizando da extensão do corpo com os braços. Não foi o que aconteceu, pênalti não marcado, e não foi pênalti mesmo, na minha opinião, e nem na opinião da arbitragem. O VAR não interviu no lance. O jogo terminou 3-2 para a equipe parisiense, uma grande atuação individual do Neymar e do Mbappé. Mbappé chegando ao seu 6º gol só na fase de mata-mata em 3 jogos, 3 contra o Barcelona no primeiro jogo, mais 1 no jogo de volta e mais 2 na partida de hoje. Então vamos a alguns números finais de como terminou esse jogo. Foram 31 finalizações do Bayern durante toda a partida, contra apenas 6 do PSG. 12 no alvo contra 5, o que mostrou a enorme eficiência que o PSG teve no jogo. Foram 5 finalizações dentro do alvo do Neuer, 3 bolas na rede, mas sofreu 31 finalizações. Isso mostrou uma deficiência defensiva realmente, porque se você se propõe, novamente, a reafirmando, né, o que já tinha dito ao longo do vídeo, se você se propõe a defender e contra-atacar, você não pode sofrer 31 finalizações no jogo. Foram 15 no primeiro tempo e 16 no segundo, um número assustador, mas que também mostrou a ineficiência do ataque bávaro ao não conseguir vazar a defesa parisiense. Não conseguir vazar, né, é uma expressão, porque fez 2 gols, mas não foi suficiente, tomou 3 gols dentro de casa. Então vai ter que vencer por 2-0 fora, ou 2 gols de diferença, ou vencer por 4-3, ou qualquer outro resultado, placar bailarino, maluco assim, se quiser conseguir a classificação. Complicou muito para a equipe bávara. Não deve ter o Lewandowski de novo na segunda partida. Ele fez muita falta no jogo de hoje. Acho que em 31 finalizações ele teria um índice de acerto muito maior, até porque o Lewandowski fora da área também gera jogo para muita gente. O Choupo-Moting não é esse jogador, além de ineficaz nas finalizações, na maioria delas. Tentou fazer gol até de calcanhar hoje, obviamente que ele não conseguiu. Ele também não gera tanto jogo assim, a bola tem que chegar muito preparada para ele. Ele é aquele centroavante de empurra a bola para o gol e ponto. Ele não é mais do que isso. Então acho que o Flick errou também na opção pelo Choupo-Moting no jogo. Se precisasse de um centroavante com essa característica, era muito melhor ter um jogador saindo assim do banco. E era melhor ter começado o jogo, por exemplo, com o Miller, que é um jogador de mais movimentação. A exemplo do que o Manchester City fez ontem, como falso 9, de repente o Musiala ali por trás dele seria a minha opção de jogo, ou até mesmo o Davies na ponta e o Musiala no meio, o Coman enfiado na área, enfim. Deveria ter tido uma opção de mais velocidade, mais movimentação, de mais inventividade e menos inércia na área, como foi o Choupo-Moting no jogo. Outros números, né, que mostraram esse domínio do Bayern ineficaz, né, foi um domínio de posse de bola, 64% contra 36%, domínio na troca de passes, 522 contra 313%, um domínio territorial, né, de finalizações, como a gente já disse, 31 contra 6, e de escanteios, 15 contra 1 apenas da equipe
do PSG, comandada pelo Maurício Pochettino. Então, grande vitória do PSG, mesmo não jogando tão bem assim, vencer o Bayern, que já estava invicto desde a sua eliminação contra o Liverpool nas oitavas de final da Champions de 2019. O Bayern não perdia um jogo de Champions League. Na atual edição, só deixou de vencer um jogo, que foi o empate contra o Atlético de Madrid fora de casa. Desde então, só vitórias na campanha perfeita da última temporada, 2020, onde ele foi campeão invicto e com 100% de aproveitamento. E nessa atual campanha ainda estava invicto, vai ter que vencer por 2 gols de diferença. Claro que o resultado ainda está aberto, claro que o PSG ainda não se classificou, mas deu um grandíssimo passo ao conseguir isso, vencendo por 3-2 fora de casa, uma equipe muito difícil de se vencer, que é o Bayern. Palpite para o próximo jogo. Se o Bayern tiver o volume ofensivo que teve hoje, fizer as escolhas certas na escalação e tiver mais eficiência nas finalizações, consegue vencer por 2 gols de diferença. Mas acho que dificilmente vai deixar de sofrer gols, porque o talento individual desses 2 jogadores, Mbappé e Neymar, além de outros como Di Maria, por exemplo, pode ter o retorno do Verratti, que vai qualificar a saída de bola, pode complicar mais uma vez a equipe do Bayern. Acho que o Bayern não vai deixar de sofrer gols de novo, então a gente está falando de uma hipótese de ter que praticamente devolver os 3 gols que ele sofreu dentro de casa, dessa vez fora. O jogo não deve acontecer em Paris, né, por uma restrição por conta da pandemia. Ainda há de se confirmar essa informação, mas a dificuldade que o Bayern vai ter nesse jogo vai ser muito grande. O jogo entregou tudo o que prometeu, a expectativa, que foi enorme ao longo de todo o dia, era de um jogo muito bom. Era esse jogo que nós queríamos ter visto na final da Champions League do ano passado, mas a gente sabe que finais são muito mais tensas do que bem jogadas, e jogos em fases menos agudas, né? Geralmente, principalmente em jogos de ida, geralmente as equipes jogam e deixam jogar um pouco mais. Foi o caso do PSG, que tentou fechar os espaços, não conseguiu, mas foi muito eficiente nos seus contra-ataques e nas finalizações, e por isso conseguiu sair da Baviera com a vitória e a vantagem de poder empatar no jogo de volta. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!